Vamos abrir a Escritura no Salmo 25, versículo de número 16. Nós iremos percorrer alguns textos bíblicos, mas nós vamos começar por este salmo. Eu me proponho a falar para meus irmãos durante um período que não sei quanto tempo, não hoje, mas durante a abordagem do assunto. Vamos falar um pouco sobre solidão e sobre meditação cristã. Então nós vamos ler o Salmo 25, 16, inicialmente. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Amém. Vamos orar? Senhor, te louvamos por esta noite, esta grande oportunidade de, juntos, como congregação local, uma igreja particular, buscarmos ao Senhor em oração. Amém. Compartilhando nossas necessidades, ouvindo as necessidades dos irmãos, compartilhando lutas e alegrias e afunilando, aprofundando nossa comunhão em Cristo, uns com os outros. Pedimos que o Senhor nos fale a partir da palavra neste assunto, que teus servos falaram tanto no passado e que muitas vezes, em muitos momentos, não observamos o que os nossos pais disseram, como eles refletiram sobre muitos assuntos da vida cristã, e muitas vezes achamos na prática que nós somos os primeiros a pensarmos ou observarmos determinadas coisas da vida ou situações. Dá-nos a humildade, Senhor, de olharmos para trás e aprendermos com os nossos irmãos, assim como eles aprenderam com a Escritura. É o que nós te oramos nesta noite, no nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Este é um tema, irmãos, não muito comum, né? Falarmos de solidão não é um tema muito comum, porque é sempre mais necessário ou promove mais animação quando nós falamos de temas mais alegres, né? Ou como devemos vencer as situações. Mas este é um tema recorrente nas Escrituras. O Antigo Testamento nos mostra vários servos de Deus que viveram em solidão, e o Novo Testamento também nos mostra isso, muito especialmente na pessoa do nosso Salvador e também do seu servo apóstolo Paulo. Então a Escritura nos fala muito sobre solidão. O termo solidão eu preciso delimitar aqui para entendermos o que eu estou trabalhando, o que irei trabalhar, né, nesses momentos que teremos pensando sobre isso. É mais relacionado ao que muitos têm chamado hoje de solitude. A solidão era o termo usado pelos puritanos. Então, pense em solidão desta forma. Embora nesse primeiro momento eu vá tratar da solidão como um aspecto do sofrimento, realmente, do abandono e da aflição, como diz o Salmo 25, nós iremos expandir isso, iremos afunilar e pensar vagarosamente sobre esse tema, porque muitos servos de Deus têm vivido isso. Na história da igreja, acredito que muitos dos meus irmãos aqui também têm vivido em alguma medida, né? A solidão precisa ser compreendida à luz das Escrituras. Um irmão do século XVII, um pastor reformado da Igreja Reformada Holandesa, chamado Wilhelmus Abrakel, em abrasileirado, né, Guilherme Abrakel, escreveu muito sobre isso. A sua obra, A Razoabilidade do Serviço Cristão, ele trata profundamente sobre esse assunto. Infelizmente essa obra não tem em português, só tem em inglês. Mas uma parte dessa obra foi traduzida para o português e foi traduzida com o título Solidão e Meditação. E é exatamente esse recorte que ele fez sobre esse assunto que eu irei trabalhar com os meus irmãos. Então vamos lá. Meus irmãos, vivemos em uma geração hiperconectada. Nós sempre estamos conectados, sempre precisamos de mais informações. E quanto mais nossa geração é conectada, mais ela é profundamente solitária. Quanto mais ela sabe das coisas, mais ela conversa com pessoas,
de modo instantâneo, e o próprio termo é interessante, né, para a nossa reflexão, né, conversas instantâneas, mensagens instantâneas, né, mensagens rápidas, que são muito úteis, mas que podem promover muitos males na nossa alma. O desafio aqui não é nos movermos para um espaço de vida espiritual que não dialogue com o que está acontecendo no nosso tempo, com a nossa cultura. Minha proposta não é essa, mas refletirmos profundamente o que é que a Bíblia tem a dizer sobre solidão, sobre estarmos sozinhos. Então, no nosso meio, no nosso mundo, há vozes por todos os lados, mensagens constantes, interações imediatas. Não é incomum, por exemplo, na nossa própria comunidade, se eu mandar um áudio de mais de 1 minuto para uma ovelha, o irmão ou a irmã me ligar: o que foi que aconteceu, pastor? Porque eu fiquei tão nervoso, nervosa, que eu nem quero ouvir. Essa é uma consequência do nosso tempo. As redes sociais, elas têm um poder de potencializar a ansiedade de modo brutal, enorme, né? E comigo já aconteceu muitas vezes isso, né? De uma série de mensagens me causar arrepios. Misericórdia, o que é que me espera hoje, né? Então, a vida comum de um pastor é todos os dias, quando a gente acorda, tem muitas mensagens, às vezes dezenas de mensagens nos esperando, né, ali. Algumas nos surpreendem, né? Tipo assim: pastor, só estou mandando a mensagem para dizer que estou orando por você hoje. Mas a maioria trata de necessidades, pedidos de oração, sofrimentos, né, e coisas dessa natureza. Então, tudo isso faz parte da nossa vida, da nossa vivência, e não temos como impedir, deter tudo isso. Mas ainda assim, a nossa alma necessita experimentar de o que nós chamamos de silêncio. Nossa alma precisa de silêncio, porque o nosso exterior é perturbador, e mais do que isso, muitas vezes o maior barulho não está do lado de fora, o maior barulho está dentro de nós. E nós não conseguimos entender qual é a função da solidão nesse movimento todo de angústias e aflições da nossa alma. Então, a solidão não é apenas a ausência de pessoas. A solidão é muitas vezes a sensação de não ser compreendido, não ser sustentado, não ser acompanhado. É como se não houvesse interesse em nós, nas nossas dores e nas nossas dificuldades. Então nós somos levados a esta sensação de abandono que a solidão promove. Então, alguns exemplos disso: o idoso esquecido pelos filhos, pelos netos, pelos familiares. Esse é um exemplo muito próximo, claro, disso. O jovem incompreendido por seus pais, incompreendido por seus avós, incompreendido por seus tios, também pode se sentir igualmente solitário, não apenas o amadurecido em idade, mas o mais jovem também. O líder sobrecarregado com as tarefas, sobrecarregado com as demandas. O pastor cercado de gente, mas sem muitas vezes ter um amigo confidente que possa o ouvir, sem o filtro de que aquele homem é a referência para a nossa igreja. Então não consigo assimilar o fato dele sofrer determinadas coisas. Então o pastor também sofre desse mal da solidão, que pode ser um bem também. Nós vamos aprender isso, né? Também temos o exemplo do crente fiel, que por zelo espiritual pode se sentir deslocado, pode não ter amizades espirituais verdadeiras. Ele pode até ter amigos na igreja, mas que não compartilham do mesmo pensamento, desejo e raciocínio a respeito da alegria do Espírito Santo. Então a Escritura não ignora essa realidade, irmãos. Davi disse: eu estou sozinho e aflito, no Salmo 25. Eu estou sozinho ou solitário e aflito. Paulo disse uma coisa importante que eu queria ver com vocês lá em 2 Timóteo 4,16. Ele diz o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Então, o apóstolo Paulo também viveu
desse sabor amargo da solidão. O próprio Cristo viveu isso, experimentou uma vigília solitária enquanto os seus discípulos dormiam. O próprio Cristo vivenciou esse momento. Veja como isso vai aparecendo nas Escrituras e vai descortinando para nós como esse assunto não é incomum nas Escrituras e que Deus se preocupou em que esses textos estivessem nas Escrituras para que os seus servos fossem confortados por este ensinamento. Então, a pergunta não é se o cristão enfrentará a solidão, a pergunta é como interpretar espiritualmente a solidão, como nós devemos lidar com isso, né? Então, este teólogo holandês nos mostra exatamente isso. Ele não reduz a vida cristã a fórmulas, a sentimentalismos instáveis. Na visão desse teólogo, William Abrakel, ele nos mostra que cada aflição, cada variação interior, cada estado da alma deve ser analisado à luz de um caminho, à luz da nossa união com Cristo e à luz da providência soberana de Deus sobre nossas vidas. Porque quando nós nos concentramos excessivamente no fato de estarmos sozinhos, nós podemos verdadeiramente estarmos perdendo não companhias, mas a companhia do Senhor. Isso é importante. É importante pensarmos nisso. Então, Brakel diz que a solidão pode ser, para nós, um instrumento de disciplina amorosa da parte de Deus. Deus pode estar nos levando a um período de solidão propositalmente. Então, pode ser uma disciplina, mas não apenas isso. Pode ser um meio de purificação das afeições. Deus pode estar nos desapegando de determinadas coisas para nos apegar mais a Ele. Terceiro, pode ser um chamado à oração, irmãos. Deus pode nos conduzir a momentos de solidão, porque Ele está nos chamando a orar, está nos impulsionando a orar. Há momentos na vida de um crente que parece-me que Deus quase nos força a nos ajoelharmos diante dele em oração. É como se Ele estivesse nos empurrando para baixo. Se ajoelhe e ore, me busque. Você precisa me buscar. Você não tem consciência disso, porque você desvia sua atenção do que é mais importante para as coisas menos importantes. Você precisa da minha presença. Pode ser também um convite à comunhão mais consciente com Deus, e por isso Deus nos dá a solidão de fato. Então aprendemos que devemos interpretar essa condição espiritual não apenas pelo que sentimos, mas o que é isso diante de Deus, porque Deus tem esse propósito e tem esse caminho. Uma coisa que nós não consideramos quando vivenciamos esse sentimento pesado de solidão é que a providência pode ter nos guiado a isso. Nós geralmente culpamos outros. Meu filho não veio, minha mãe não veio, meu marido não veio, minha mulher não está, ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém consegue de fato compreender o que está nos meus pensamentos, e sempre transferimos isso para as outras pessoas, ou mesmo nos culpamos. Talvez eu esteja assim porque eu sou assim. Mas via de regra nós não deduzimos que o Senhor pode estar nos levando por essa vereda. Ele pode usar todos esses fatores para nos levar por esse caminho, mas Ele pode estar nos conduzindo a uma comunhão mais objetiva com Ele, no pacto da graça, por meio da solidão. Então, o que é que vamos pensar aqui de início, né? O que Deus está fazendo conosco quando Ele nos coloca em solidão? Ao contrário do que muito se diz, que Deus não quer ver você triste. Já ouviu isso? Eu já ouvi. Não fique assim, não. Deus não fica feliz se você está triste. Deus não quer você triste. Ele nos conduz à tristeza, irmãos. Na verdade, a Escritura diz que o verdadeiro arrependimento também é composto de tristeza. Então, saúde espiritual também tem um componente chamado tristeza. Vamos aprender também como a solidão pode aprofundar e não destruir a nossa comunhão com Deus.
Nós precisamos olhar com outra perspectiva para a solidão. Por fim, vamos entender também como distinguir entre abandono emocional e ausência real da presença divina. Então, a solidão pode, de fato, ser um grande deserto. Mas na administração da graça, na economia da graça, desertos são lugares onde Deus fala com o seu povo. Desertos são lugares onde Deus se encontra com o seu povo. Desertos para o povo de Deus, e olha que essa expressão metafórica nas Escrituras a respeito do deserto se repete várias vezes. Então, deserto nunca foi sinônimo de abandono divino. Pelo contrário, é sinônimo de presença. Também a presença do diabo no deserto. Mas nunca abandono da parte de Deus. Então, olhando para o Salmo 25:16, o texto nos diz: olha para mim e tem piedade de mim, porque estou sozinho, ou solitário e aflito. Davi reconhece sua solidão, não é aqui. E este salmo é tão interessante porque ele nos mostra, no verso 14, o seguinte: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Veja que coisa, né? Aí chegamos no 17, que diz assim: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das angústias. Mas qual era o estado de Davi? Solidão. E é no estado de solidão que ele diz: alivia-me as tribulações do coração. É no estado de solidão que ele diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Então é neste deserto de solidão que ele vai encontrar essa intimidade. Ele vai encontrar esta presença consoladora e aliviadora de Deus. Então perguntamos: será que não é o Senhor que está levando o crente a esse estado de solidão? Será que não é o Senhor amorosamente, graciosamente, que está nos levando a uma sensação de abandono total para nos dizer assim: eu estou aqui? Isso é o mais importante. Eu estou aqui, isso é o mais importante. Então, quando um crente experimenta isolamento, distanciamento dos amigos, incompreensão, silêncio ao redor, retirada de apoios, traições, Deus está permitindo tudo isso. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso coração sempre procura o apoio de criaturas, ou não é assim? Sempre queremos o apoio de criaturas. Aquela frasezinha que pode não estar na nossa mente, mas está no nosso coração é: você concorda comigo? Às vezes a gente não fala, mas a gente pergunta mentalmente assim: você gosta de mim mesmo? Você vai ficar do meu lado sempre? Nós precisamos do apoio de criaturas. Então, Deus, em amor gracioso, profundo, remove esses suportes. Tira essas muletas. Nos deixa sem apoio nenhum. E nos ensina: eu sou a porção da sua alma. Eu sou quem te deixa de pé. Eu sou quem te faz caminhar. Então a solidão não é desordem, é disciplina graciosa. Disciplina graciosa. Vamos ao Salmo 73, meus irmãos. Verso 25 e 26. Salmo 73, 25 e 26. Este é um salmo de Asaf. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre.
Veja que coisa, né? A quem tenho eu no céu, senão a ti? O que é o consolo real, irmãos? O consolo real está em entendermos a função da solidão para nós, nesse contexto, né? O que é que a solidão nos revela? Primeiro, a solidão nos revela se a nossa alegria depende da presença humana. A solidão revela isso. A sua alegria depende da presença de criaturas. Então a solidão denuncia nosso coração. Segundo, se nossa paz depende da aprovação das pessoas. Não é? Hoje meu filho fez 3 pinturas, ele disse: pai, você achou qual das 3 mais bonita? Ele disse: por que isso é importante para vocês? Porque é importante saber o que você achou melhor do que eu fiz. Nós somos assim. Nós ficamos felizes com a aprovação dos outros. Mas isso é um estágio de menoridade espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente, porque isso não pode nos sustentar. Nós não dependemos da aprovação dos outros. Paulo diz assim: quem me julga é o Senhor. Quem me julga é o Senhor. Terceiro, irmãos, se nossa identidade depender da companhia de outros, perdemos o foco de que nossa identidade depende de Jesus. Se somos o que somos por causa dos outros, não estamos refletindo devidamente, conscientemente a imagem de Cristo. Então, quando essas vozes externas cessam, essa companhia cessa, o coração é exposto, a alma entra num processo de desespero absoluto. Eu estou sozinho, não tenho ninguém. Ninguém me entende, ninguém me escuta. Talvez, irmãos, a alma quer ser mais apoiada. Eu não tenho apoio, eu não tenho suporte, eu não tenho ajuda de ninguém. Então nós estamos buscando mais a criatura do que o Criador. É claro que Deus nos fez criaturas sociais, né? E na prática nós dependemos de pessoas para tudo na vida. Mas aqui especificamente estamos falando desse processo interior chamado solidão. E quando condicionamos a nossa alegria a criaturas de Deus e não ao próprio Deus, nós não estamos identificando que Ele está nos levando a esse estado de solidão para ter o encontro conosco ali. Deus nos levará a lugares muito escuros para que a sua luz brilhe com mais força aos nossos olhos. Quando a solidão conduz à busca mais intensa do Senhor, então, irmãos, ela é um instrumento de santificação. Deus usa a solidão como instrumento de santificação. Como nós lemos, Paulo disse: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, mas o Senhor me assistiu. 2 Timóteo 4, 16, 17. O Senhor me assistiu. Eu estava sozinho. Paulo experimentou abandono total, irmãos, mas não abandono divino. O abandono humano, divino nunca. Então o que é que a gente aprende aqui? A gente aprende com Paulo sobre a realidade da união do crente com Cristo. Ele nos assistirá sempre. Ele também nos dará uma sensação mais profunda da sua presença. A gente precisa pensar mais sobre isso, irmãos, sobre a presença de Deus, porque essa é uma teologia desenvolvida nas Escrituras, e principalmente quando pensamos nesse quesito da solidão. O crente pode se sentir só, sem estar só. Há momentos em que nós nos sentimos sozinhos também em relação a Deus, não é? Já sentiu isso? Não em relação às pessoas, mas em relação a Deus. Já viveu aquele momento que parece que Deus tira
Não a sua presença, porque a sua presença está em toda a criação, mas ele retira de nós a sensibilidade em relação à sua presença. E ele não faz isso para destruir a nossa fé. Ele faz isso para fortalecer a nossa fé. Porque ele nos ensina com isso algo muito importante. Como assim? Ele retira de nós a sensibilidade do nosso coração em relação à sua presença. E como, fazendo isso, ele quer fortalecer a nossa fé? Porque ele, nisso, nos ensina a confiarmos nas promessas e não nas nossas emoções, não nas nossas sensações, nas promessas. Ou seja, você pode não sentir-me hoje, mas confie nas minhas promessas. E eu prometi, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei com você, mesmo que você não sinta a minha presença. Então, quando Deus retira de nós a sensibilidade da sua presença, e Ele forja em nós a fé, a confiança de que Ele está lá, Ele está nos conduzindo à maturidade, irmãos. Deus está nos mostrando o seguinte: ok, você terá muitas vezes o bálsamo, o banquete, o refrigério da minha presença. A presença de Deus sendo sentida sensitivamente é algo maravilhoso. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. O céu desce, irmãos. A carne sente a presença dele. A mente, perturbada e confusa, parece que leva um banho e esfria da sua efervescência de aflição. A presença dele é maravilhosa e profunda. Ela nos abraça, ela nos conduz a um lugar celestial. É como se ele nos colocasse numa bolha celeste e dissesse: você está aqui comigo, nos meus braços agora. Isso é a presença de Deus que muitas vezes se manifesta a nós, mas ele também tira isso de nós. E parece que a sensação é como se ele nos jogasse assim, num despenhadeiro, vai. Nos jogasse no meio do oceano e dissesse: nada agora, bate as mãos e bate os braços, bate os pés e nade agora. E você não sabe. E parece que você está sozinho, mas ele não está sozinho. Lembra que quando os discípulos estavam na tempestade, Jesus estava no monte, Jesus estava vendo todas as coisas e estava intercedendo por eles também lá em cima e falando com seu Pai. E no momento certo o Senhor andou sobre as águas e salvou seus discípulos da fúria da tempestade. Vamos ouvir outro texto agora, ler outro texto, que está em Mateus 26. Verso 36. Eu gosto muito desse texto. Mateus 26, 36. Vamos ler até o 46. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Então veja, intencionalmente ele queria ficar sozinho. Ele tinha a intenção de ficar sozinho. O texto continua: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais.
Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Veja como ele encarou a proximidade da traição. Veja que ele retirou-se para ficar sozinho com seu pai 3 vezes. Orou ao seu pai 3 vezes e encarou a aflição da traição. Os discípulos dormiram, o auxílio humano falhou. Jesus só disse assim: vigiem comigo. Cadê os vigilantes? Os dormilantes estavam aqui com Jesus. Os dormilantes. A angústia foi real no coração de Cristo. Ele entrou em solidão extrema para que o seu povo não fosse abandonado pelo seu Pai. Esse é o sentido de Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O pai desampara o filho para que os seus filhos adotivos, por meio do filho, jamais fossem abandonados. Por isso que Jesus disse: estou convosco todos os dias. Então a solidão do crente nunca é solidão absoluta. Ela está cercada pela presença daquele que venceu o abandono, que venceu a solidão. Algumas aplicações aqui, para irmos para o fim. Não conclua que a ausência de Deus é igual à ausência das pessoas. A ausência das pessoas é algo comum. Elas somem. Elas somem. Do nada elas somem. Elas nos veem em uma situação difícil e delicada. Comumente, muitas delas não sabem o que dizer. Elas só podem dizer: eu lamento, sinto muito. Como podemos julgá-las? São fraquezas, limitações. Elas podem guardar o silêncio, apenas orar por nós silenciosamente, enquanto isso se traduz para nós como um abandono. Nós podemos procurar pessoas que julgamos sábias, e quando contamos e abrimos o nosso coração, essas pessoas simplesmente cerram os lábios, não sabem o que dizer. Podemos ser até julgados por elas. Eu acho que talvez fulano esteja passando por isso porque não está andando direito. Tem algum pecado secreto? Leve sua solidão ao Senhor, como Davi fez, né? Senhor, estou solitário, estou aflito. Segundo, irmãos, para quem tenta silenciar o silêncio, porque muitas vezes nós podemos fazer isso, para quem tenta anestesiar o silêncio, nós buscamos distrações constantes, e essas distrações podem ser uma fuga do tratamento que Deus tem proposto para nós. Uma fuga. Deus quer que fiquemos sozinhos com Ele. Nós procuramos uma série para assistir, fazer uma maratona a madrugada toda. Nós queremos andar, nós queremos sair, nós queremos conversar, nós queremos assistir um vídeo no YouTube, queremos escutar uma música, queremos fazer qualquer coisa para anestesiar o silêncio. Quantas vezes eu já ouvi tantas pessoas dizer assim: eu não gosto de ficar sozinho, eu odeio ficar sozinho. Quando eu estou sozinho em casa, eu ligo a TV, pelo menos para ter a sensação que tem alguém falando perto de mim. Tem. E isso é bem comum, sabe? A gente é doido mesmo, assim. É bem comum, não gosto do silêncio. Tenho medo do silêncio. Jesus tem medo, deita para dormir, passa uma coruja, dá um piado lá de cima. Oh, misericórdia, Jesus. Sangue de Cristo tem poder. Rasga a mortalha. Tá vendo? Vai morrer alguém. Meu Deus. Quando a gente casou, a gente morava numa casa em Recife, que às vezes na alta madrugada uma senhora morava na frente, ela tinha um cachorro, e ela era bem senhorinha, né? A voz dela era bem aguda,
E às vezes eu estava de joelho orando, eu não sabia, assim que a gente foi morar lá, né? Eu de joelho orando de madrugada, aí eu escutei aquela voz: Bolinha. O nome do cachorro era Bolinha. Vem, Bolinha. Daqui a pouco ela fazia: vem. Eu disse: meu Deus do céu, que danada é isso aqui? Eu digo: Senhor, afasta de mim isso, Senhor. Tira esse mal daqui. Mas é gente boa, Senhor. Aprendemos também, irmãos, que a comunhão dos santos, a comunhão da igreja, é um meio de graça também para tirar de nós esse senso de solidão. Deus usa a igreja. Deus usa a igreja como instrumento de consolo, lembrando que a comunidade é usada para aliviar a solidão dos que são sozinhos. A vida da igreja proporciona isso, deve proporcionar isso. Não soluciona, mas alivia. Então o que eu posso dizer finalmente? Examine seu coração. Se hoje, Deus diz isso para mim e para você, se hoje tudo fosse tirado de você, tudo, Deus seria suficiente? Se Deus tirasse seus parentes, seu pai, sua mãe, seus filhos, tudo, Deus seria suficiente para o seu coração? Difícil, né? Essa pergunta. Então a solidão, irmãos, não deve ser interpretada como um acidente espiritual, mas como um instrumento de Deus. Instrumento pedagógico. Deus não desperdiça desertos. Deus leva seu povo para lá. Ele transforma desertos em lugares de revelação da sua presença. Se Deus levou para um deserto, esteja consciente. Deus se revelará a você ali de uma forma única. Observe o que Deus fez com Moisés, observe o que Deus fez com Israel, observe o que Deus fez com Jó, observe o que Deus fez com Elias, observe o que Deus fez com Paulo quando ele foi para as regiões desérticas da Arábia. Observe que várias vezes nas Escrituras a Bíblia vai nos mostrar isso, de que Deus se revela, não de modo canônico aqui, né? Mas ele se mostra, ele se manifesta de modo diferente no deserto. Nós precisamos disso. Então, quando os apoios humanos diminuem, a alma é chamada a redescobrir a suficiência divina. Quando tudo parece longe, estamos sozinhos, então o Espírito Santo nos chama assim: redescubra a suficiência da presença de Deus na sua vida. Quando os sentimentos do nosso coração oscilam por causa da solidão, a fé é convidada a firmar-se nas promessas imutáveis de Deus, mesmo quando a presença de Deus não é percebida. Meus irmãos, quando toda a companhia humana falhar, a presença do Senhor sempre permanecerá. Sempre. A verdadeira questão, então, a questão mais importante, não é estarmos cercados de pessoas, mas se estamos conscientes da presença de Deus. O Senhor nos sustenta. É claro que ele usa alguns lenitivos para nós, como usou, por exemplo, para Paulo, como usou para Cristo. Deus enviou um anjo para consolar Cristo. Deus enviou vários irmãos, Onesíforo e tantos outros, para visitar Paulo, que estava preso, sozinho. Às vezes a gente pensa assim: mas rapaz, as pessoas, elas só se interessam pelo que nós temos. E também. Quanto você tem, você é estimado de determinada forma, né? Quanto você veste melhor, você é visto melhor. Se você anda num carro melhor, você é tratado de modo diferente. As pessoas nos dão um nível de importância pelo que temos. É a visão delas que é muito limitada. E o que nós podemos proporcionar, se não é o que temos em termos materiais, é o que nós podemos oferecer para elas. Quando nós não podemos, então, oferecer alguma coisa, nós perdemos o valor para essas pessoas.
Então não se surpreenda se pessoas lhe abandonarem. Não se surpreenda, elas são assim. Abandonaram Jesus. Quem é você para não ser abandonado? Quem sou eu para não ser abandonado? Abandonaram Jesus. Jesus ninguém deveria abandonar, irmãos. Ninguém deveria abandonar Jesus. Mas ele foi abandonado. A solidão, então, ela machuca, ela esmaga. Ela pode ser muito dolorosa, muito aguda, mas a mesma solidão que vem a nós por causa do abandono dos homens se torna um solo fértil onde cresce a comunhão mais profunda com o Salvador. A beleza do Salvador será melhor contemplada quando estivermos sozinhos, porque Ele brilhará como o suficiente, irmãos. Eu não tenho outro bem além do Senhor. Não há nada mais belo do que o Senhor. Ele é a coisa mais perfeita, a pessoa mais perfeita que eu tenho na minha vida. Então, que ao passarmos por nossos desertos, possamos dizer como salmista: ainda que meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração. Ou seja, o meu coração está destruído, mas Deus está ao redor do meu coração. Ele é a minha herança, minha riqueza para sempre. É tão interessante pensar sobre isso, porque é quando os sofrimentos se tornam doces para nós. Devemos orar assim, irmãos: Senhor, não permita que eu passe pelos sofrimentos sem te conhecer mais profundamente. A oração não é que Ele não permita que a gente passe por sofrimentos. A oração é que se eu passar, Senhor, e eu passarei, que eu não saia tão raso quanto eu entrei. Que eu seja verdadeiramente guiado pelo Senhor a conhecer mais o Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta ocasião. Obrigado pela palavra que nos ensina sobre este assunto tão sensível, profundo, consolador, desafiador. A palavra tem tantas coisas, Senhor, a nos ensinar que nós sequer imaginamos. Sobre tantos assuntos e diversos deles, sobre todos os nossos problemas e demandas emocionais, espirituais, até físicas. A Tua palavra nos ensina como devemos olhar para o Senhor diante das adversidades que nos sobrevêm nessa condição que nós vivemos. Que essa palavra, Senhor, alimente nossas almas e que ela, durante os próximos dias, traga profunda consolação à nossa mente e ao nosso coração. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.